Graça e paz, é uma honra demais estar aqui. Eu estou fazendo o que eu mais amo fazer em toda a minha vida, que é pregar o Evangelho. É o que eu quero fazer até os últimos dias da minha vida. Eu me converti dia 21 de outubro de 2012, 3 horas da tarde. E daquele dia até hoje eu nunca mais peguei minha vida de volta. Porque nós temos uma palavra. Que tema propício para o nosso dia, para o nosso tempo. Que tema poderoso. Nós precisamos entender algo, irmãos. Nós carregamos uma responsabilidade e o tempo é agora. Tem gente que fala assim, por que você não prega? Porque eu ainda não estou preparado. Tem um grande homem de Deus chamado John Wesley, eu li alguns livros desse homem, é um dos grandes avivalistas. Ele disse que o cristão, o salvo, tem que estar pronto para duas coisas, pregar ou morrer. A gente tem que estar pronto o tempo todo, preparado, vigilante, cheio da palavra de Deus. O tempo é agora. Acho que só esse tema já ministra o nosso coração, já ministrou no meu. Porque Deus tem pressa, irmão. A igreja está para presenciar um dos maiores avivamentos que geração nenhuma viu, que é a vinda do Filho do Homem. E quando ele chegar, ele tem que achar uma igreja pronta, preparada. E quando Jesus voltar, ninguém vai falar assim, não, volta daqui 10 minutos, que eu vou dar uma orada, vou ler a Bíblia, aí você vai me encontrar preparado. Vai dar tempo? Não dá, a hora é agora, o tempo é hoje. Nós temos que entender algo, eu quero falar algumas coisas aqui. Primeiramente, eu quero agradecer pastor Jorge, o Ângelo, pelo convite. Queridos, eu tenho pregado desde 2012, ininterrupto, toda semana e final de semana, sem parar. Por quê? Porque Deus tem pressa, Deus quer me levar e quer levar você para entregar uma palavra a alguém. E Ele não vai usar alguém, Ele vai usar somente a igreja dEle. E a igreja dEle tem que estar convicta, pronta e preparada. É ou não é? Tem que ser preparado, nós temos que estar com uma palavra afiada, 24 horas. Disponível. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir. Então, se eu paro de ouvir, eu paro de crer. Se eu paro de ouvir, eu vou ficar despreparado. E a Bíblia diz que ele vem como ladrão, o ladrão não avisa. Por que ele fala que ele vai vir como ladrão? Porque nós temos que estar o tempo todo vigilante e preparado. Abra sua Bíblia para a gente começar em Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, versículo 9, 10 e 11. Amém? A palavra do Senhor diz assim, Salmos 119, versículo 9, 10 e 11. A palavra do Senhor diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ele faz uma pergunta, de que maneira poderá um jovem, na sua geração, na sua vida, guardar puro o seu caminho? Olha que pergunta que o salmista faz, e ele mesmo responde. Ele diz assim, observando segundo o quê? A palavra. Só existe uma forma de um jovem, de um homem, de uma mulher, guardar puro o seu caminho, convicto, se manter firme, fiel, salvo e santo. É através do conhecimento da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não existe norte. Sem a palavra de Deus a gente não sabe qual é o próximo passo. Por quê? Porque a palavra de Deus é a palavra que está em nós e nos direciona para nos encontrar fiéis naquele grande dia, através do poder do Espírito Santo com o Senhor. O versículo 10, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos, não me deixes fugir. Versículo 11, guardo no coração, o quê? As tuas palavras, a palavra. Para quê que ele faz isso? Para não pecar contra ti. A palavra de Deus me dá o norte, me avisa quem é Deus, através daquilo que está escrito, me dá convicção, me faz guardar puro o caminho, o meu caminho com Deus, e me impede de pecar. O poder do conhecimento das Escrituras é tão grande, por isso que eu creio que é esse tema, o tempo é agora. Querido, já era para nós estar, tendo uma palavra, ganhando vidas, convertendo pessoas através do conhecimento das Escrituras. Eu tenho uma célula lá uma reunião de jovens, toda quinta-feira com mais de 50 jovens. Mas começou comigo. Eu e mais um amigo que é o dono da casa.
E hoje a gente está com mais de 50 jovens. E o que é falado nessa reunião de jovens? Bíblia. O que é falado lá? Para interter, muitas pessoas falam, pastor, o que você faz para trazer jovem, atrair jovem? Me dá um método. Eu digo, abre a tua Bíblia que tu vai saber como atrair uma geração. Porque a Bíblia diz assim, ó, conhecereis a palavra, conheceis a verdade, ela vai fazer o quê? Nós só vamos conseguir libertar essa geração e atrair ela através do conhecimento das Escrituras. Mas quando? É agora. É hoje. Paulo diz assim, ó, era para nós já sermos mestres. Mas muitas vezes eu não pude ir a vocês de uma forma mais profunda, porque muitas pessoas não aguentam ainda. Então eu vou ter que trazer algumas coisas para que você entenda. Mas já era para nós estarmos vivendo coisas poderosas através do conhecimento das Escrituras. O tanto que nós mergulhamos nas Escrituras essa semana, diz até onde a gente quer ir em Deus. O tanto que a gente mergulhou, o tanto que a gente está comendo dessa Bíblia, o tanto que a gente está querendo Deus, diz o tanto que versículo que a gente está sabendo, está olhando, está decorando, está crendo, está lendo, está estudando. Porque somente dessa forma nós vamos atrair uma geração. Eu sou líder de jovens na minha igreja. E muitos falam, o que você faz para atrair os jovens lá na sua igreja? Eu falo assim, somente a palavra de Deus que vai atrair. Eu posso fazer o que for, eu posso dar café, eu posso levar esses jovens, eu posso botar eles num carro, eu posso levar eles para a Disney, eu posso dar 500 xícaras de café para eles, eu posso dar presente para esses jovens, mas se eles não vierem por causa das Escrituras, eu vou perder esses jovens. O que atrai uma geração é aquilo que eu estou falando, é aquilo que o Senhor colocou dentro e eu coloco para fora. É aquilo que eu estou aprendendo com o meu pastor aqui no domingo, é o que eu estou aprendendo na reunião de oração, é o que eu estou botando para dentro na reunião que está me ensinando o que as Escrituras diz. Por quê? Porque o tempo é agora. Ele tem pressa. Ele está procurando alguém que está com essa posição. De que maneira poderá um jovem guardar puro o seu caminho? Observando a palavra, decorando a palavra, comendo a palavra, sabendo o que a palavra diz, tendo a convicção daquilo que a palavra diz a meu respeito, e assim eu vou conseguir vencer. E naquele grande dia me apresentar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, intacto. Por quê? Porque o conhecimento da palavra me fez viver e chegar onde eu estou. Tem muitas pessoas que falam, por que você desistiu? Ah, porque estava difícil. Não. Todo aquele que desiste é porque nos últimos dias abandonou o seu lugar de devocional. Todo aquele que para, todo aquele que abandona a igreja, todo aquele que desiste, pode ter certeza. Não é porque aconteceu qualquer coisa, é porque faz alguns meses ou dias que essa pessoa abandonou o seu lugar de devocional e mergulhar nas Escrituras. A fé vem pelo ouvir, então a fé é o quanto que eu escuto da palavra. Se eu paro de ouvir a palavra e meditar na palavra, eu paro de ter fé. Se eu paro de ter fé, eu começo a ser vulnerável àquilo que esse mundo está pregando. E a única coisa que esse mundo quer é implantar essa ideologia. O que é ideologia? É o mundo trazendo uma ideia. Olha como é sutil. É o mundo trazendo uma ideia, principalmente para os jovens. Não dependa do Espírito Santo, eu tenho algo melhor. E eles querem implantar isso em todos os lugares, e principalmente na universidade. Jovens que estão aqui, principalmente, se nós não conhecemos as Escrituras, 3 meses de federal a gente desvia. Por quê? Porque a ideologia bate com 2 pés, bate forte, querendo tirar você daqui, querendo tirar você desse ambiente de adoração, querendo tirar você a convicção de santificação, querendo tirar você a palavra de Deus e colocando uma ideia. E sem a convicção, base, como a irmã falou, a casa. Mateus capítulo 7, versículo 24, 25 e 26, se eu não me engano, ele diz assim, bem-aventurado todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Ele ouve e pratica. Ele diz assim, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram os rios, correr a chuva, soprar os ventos, e a casa não caiu. Por quê? Estava edificada sobre a rocha. Que rocha é essa? A palavra, Jesus. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, ele ouve e não pratica. Assemelhá-lo-ei a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Vieram os rios, correr a chuva, soprar os ventos, e essa casa caiu. E o versículo final diz, grande foi a sua ruína. Ou seja,
Os dois estavam ouvindo a mesma palavra, mas somente um considerou. Por isso que quando o problema vem, ele se mantém firme na palavra, se mantém firme no seu chamado. Por quê? Porque ele está edificado sobre o conhecimento das Escrituras. Nós temos que treinar essa geração, nós temos que mergulhar como uma geração na palavra de Deus. Porque é a única forma, a única coisa que Satanás luta, irmão, é para que você não entenda o que está escrito. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Olha a guerra de Satanás, olha a luta, incansavelmente, para que a sua geração, para que nós, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Ele diz assim, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é somente para quem? Para os que se perdem, que está encoberto, não para os convictos. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é somente para aqueles que se perdem que está encoberto. Por quê? Porque o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para quê? Para que não resplandeça aquilo que está escrito, a luz do evangelho. Ele está dizendo, se você ainda não entendeu o que está escrito, é somente para os que se perdem. Por quê? Porque a luta de Satanás é que eu e você, quando abre as Escrituras, não entenda o que está escrito. A luta dele não é que você não venha para a igreja, a luta dele é que você não entenda e saiba que você é filho. Olha quanto nós temos que mergulhar rápido, sabendo o que está escrito, tendo convicção, mergulhando nas Escrituras, decorando os textos, sabendo os textos, vivendo. Por quê? Porque quando as ideologias dessa geração, desse sistema chegar, ele vai nos encontrar, principalmente os jovens, sabendo quem eles são e vivendo o que está escrito. Por quê? Porque nós temos uma responsabilidade, irmão, principalmente de carregar essa palavra, mas também de desfazer as obras de Satanás. E só existe uma forma de desfazer, conhecendo o inimigo, sabendo o que está escrito, as armas corretas. Por isso que em Efésios capítulo 6 ele fala da armadura. Quando nós sabemos quem nós somos, nós vamos usar as armaduras corretas. Nós temos que estar sempre prontos, sempre preparados, sempre postos ali para quê? Para responder a essa geração, à altura daquilo que está escrito. A luta de Satanás é que eu e você não entendam o que está escrito. Mergulhar nas Escrituras. Em Atos capítulo 8, você conhece a história de o eunuco e o Filipe, o evangelista, foi escolhido entre os 7 ali, em Atos capítulo 6. A palavra do Senhor está dizendo assim, que o anjo do Senhor fala para ele, vai para um lugar que se acha deserto, e quando você chega lá tem um eunuco. Você conhece a história? E quando você chegar lá, o Espírito Santo falou para ele o que ele tinha que fazer. E ele olha, o eunuco estava lendo o profeta Isaías, em Isaías capítulo 53, que estava apontando para Jesus. E o eunuco não entendeu o que estava escrito, estava vindo num culto em Jerusalém. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? O Espírito Santo envia Filipe para quê? Quando Filipe chega perto da carruagem e pergunta, você entende o que você lê? Aí sabe o que o eunuco fala? Como eu vou entender se ninguém me explica? Você acha que o Espírito Santo ia enviar alguém despreparado? Que não conhecia a Jesus? Querido, se você quer ser usado nessa geração, você tem que mergulhar profundamente nas Escrituras. É águas profundas, principalmente para agora. Porque a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 24, versículo 12, diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos e não de todos vai se esfriar. Então, se ele está dizendo que o amor de muitos vai se esfriar, nós temos que ser os poucos que estão queimando na nossa geração. E só existe uma forma de queimar a lenha. O que é lenha? Palavra. O Espírito Santo só vai enviar e mandar alguém que conhece as Escrituras. Quando eu chegar lá, e aí? Se um amigo nosso ligar para a gente querendo se suicidar, será se nós temos palavra de Deus para mudar a ideia desse jovem, desse homem, dessa mulher, de não morrer? De tirar a vida dela? Nós temos palavra para convencer essa pessoa de escolher a vida?
Ou será se falar somente Jesus é bom, a gente vai convencer eles? Por quê? Porque essa geração está querendo não só argumento. A Bíblia diz assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Evidência. Provai. Ele não está dizendo, fale que eu sou bom. Não, prove, evidência. Não é aquilo que eu estou falando que está me legitimando, é aquilo que eu estou vivendo. Então, nós temos que pegar essa palavra e mergulhar totalmente para que essa geração conheça Jesus através da nossa vida. Por quê? Porque o tempo é agora. Não dá mais tempo. Nós precisamos incansavelmente mergulhar nas Escrituras. Nós estarmos nos cultos é bom, nós estarmos aqui nos eventos é bom, mas o que vai nos legitimar, nos preparar, é o conhecimento das Escrituras. Duas coisas que vêm poucas pessoas: culto de ensino e reunião de oração. E é as duas coisas que fizeram a igreja primitiva crescer, e por isso nós estamos aqui. Por quê? Porque homens e mulheres estavam orando e mergulhando. Orando e mergulhando. É o que nos faz permanecer fiéis. A Bíblia diz assim, ó, se te mostras fraco no dia da angústia, Salmos, é porque a tua fé é pequena. E se a fé vem pelo ouvir, então é porque eu estou deixando de mergulhar. Nós precisamos dessa palavra, mergulhar, meditar. Cola com o seu pastor e chega em alguém que dá aula para você das Escrituras e comece a mergulhar naquilo que está escrito. Por quê? Porque você vai ver, o seu ministério vai ser mudado, vai ser elevado. Por quê? Porque Deus está com pressa, Ele está querendo enviar. Jesus está querendo enviar pessoas. Jesus está querendo tocar em gerações. Jesus está querendo enviar pessoas, o Espírito Santo está querendo usar pessoas, mas Ele não vai usar aquele que não está convicto. Por quê? Porque quando essa convicção, essa identidade só é recebida com quem conhece Ele. Foi o que Ele deu para Pedro, quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma chave. Qualquer pessoa tem a cópia da chave da nossa casa? Só os íntimos, só os de dentro. Então, se quando Jesus perguntou, eu sou quem? Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala para ele, então tu és Pedro. E quando ele tem a convicção de quem Jesus é, Jesus dá a convicção de quem Pedro é. E quando ele tem essa convicção, Jesus dá para ele uma autoridade, uma legalidade. Legitima Pedro. Como? Toma a chave. Por quê? Porque você sabe quem eu sou. Você tem livre acesso. O que você ligar, eu ligo. O que você desligar, eu desligo. Por quê? Intimidade. Se nós não conhecermos as Escrituras, se a nossa casa, que é secular, é dessa geração, nem todo mundo tem a chave, imagine o reino de Deus. Você acha que Deus vai dar acesso ao trono da graça em quem não conhece Ele? É só para quem tem autorização. E a autorização é, eu sou quem para você? Foi a pergunta que Ele fez para os discípulos. Eu sou quem para você? Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. Jesus pergunta para os discípulos, o que é que o povo lá fora está dizendo que eu sou? Os discípulos disseram, estão dizendo que tu é Jeremias, estão dizendo que tu é Elias, estão dizendo que tu é um dos profetas. Menos o Cristo, por quê? Não sabia quem ele era. Aí Jesus fecha com os 12 e diz, e vocês? Eu sou quem para vocês? Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe quem eu sou? Toma o acesso. Você tem livre acesso na minha presença. Você está cheio, você está convicto, você não desiste. Por quê? Eu sei quem Ele é. E qual é a forma de nós sabermos quem Ele é? Através do conhecimento das Escrituras. Tem muita gente carregando a Bíblia, mas só os filhos têm a revelação dela. Só os filhos. Só aqueles íntimos têm a revelação do que está escrito. Por quê? Porque a única coisa que nos mantém na caminhada é quando nós sabemos o que está escrito. O que Jesus usou na tentação? A palavra. Sendo Deus. Jesus usou o quê? Jesus falava para Satanás, está escrito. Ele usou a palavra. Como é que eu vou destruir toda tentação e pecado? Através da palavra. O que Deus usa para criar todas as coisas? A palavra diz que Ele disse, haja e ouve. O que Ele usou?
não é questão mais nem de religião, é de inteligência. Nós usarmos também as Escrituras para continuar firmes e fiéis na caminhada. Porque Ele vai me enviar, a partir da matéria-prima que Ele encontrar no meu coração, no bom depósito. No bom depósito, nós temos que treinar uma geração. Sabe por que eu trago meu filho? Não é porque não tem ninguém para ficar com ele, não. É porque eu estou treinando ele. Para que ele seja o próximo pastor da minha geração. Para que ele saiba que a vida minha, da nossa família, é a palavra. Então, aonde eu vou, eu levo ele. Ele está nascendo, eu estou treinando ele, o Espírito Santo, trazendo convicção para aquele jovem que ele precisa pregar o Evangelho e dar continuidade. A minha geração não vai pegar o bastão no chão, porque bastão não se pega no chão, o bastão se passa na mão. Para a próxima geração dar continuidade. Então, o que eu estou fazendo? Estou treinando o meu filho para continuar aquilo que o Espírito Santo fez na vida do pai dele. Através das Escrituras. Então, quando alguém fala, você estava onde, Estevão? Ontem eu estava pregando o Evangelho. Ele mesmo disse que ele estava pregando o Evangelho. Queridos, é simples. Estou falando alguma coisa difícil? É mergulharmos mais no que está escrito. Se você mergulhar no que está escrito, você vai ganhar a tua casa, você vai ganhar teu vizinho, você vai ganhar a tua rua, você vai ganhar os jovens, você vai tocar numa geração. Por quê? Porque quando você está cheio da palavra de Deus, é matéria-prima para o Espírito Santo usar e coisas começam a acontecer. É só a palavra. É só as Escrituras e nada mais. O feijão com arroz. Sabe o feijão com arroz? O básico que o cristão... Leitura da palavra, vida de oração. Se você trazer isso para a tua vida, mais ainda, você vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida. É simples. Está lá uma geração lá fora, nos esperando, pedindo ajuda. E você sabe quando você chega, vai evangelizar alguém, e você quer falar com aquela pessoa, mas não sai, você fica querendo... Está precisando de nós mergulharmos nas Escrituras para quando nós encontrarmos com o ímpio, transformar ele em discípulo. Transformar ele em filho de Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos a igreja de Jesus, igreja. Então, quando nos encontrarmos com o ímpio, congregou. Está congregando, por quê? Encontrou com a igreja. A palavra do Senhor diz que nós somos cartas vivas. Quando você se encontrar com o ímpio, ele leu o primeiro capítulo da Bíblia, porque se encontrou comigo. Está escrito. Então, nós temos que mergulhar nas Escrituras. Você prega no próximo domingo, amém? Não, eu tenho que me preparar. Querido, se você está firme e fiel, você tem uma palavra dentro de você. É só você colocar para fora o que Deus colocou para dentro. Mergulha. Faça um esboço, comece a mergulhar nas Escrituras, comece a fazer pregação. Por quê? Porque Deus vai olhar para você e vai começar a enviar você. Você vai ali resolver uns problemas para mim. É assim que Ele envia. Vou usar você para tocar na sua geração. E é assim que Deus quer nos usar nessa geração. Não tem como eu ganhar alguém para Jesus sem saber quem Jesus é. Eu só vou falar de Jesus para alguém se eu conhecê-lo. E só existe uma forma, através das Escrituras. O apóstolo Paulo, ele tinha um discípulo chamado Timóteo, que eu mais gosto das cartas, 1 Timóteo, 2 Timóteo, que fala sobre o dever do homem de Deus, da mulher de Deus, do diácono, do bispo. E ali eu começo a aprender com Paulo. Ele treina o seu discípulo Timóteo, ele fala assim, Timóteo, apresenta-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, apresenta-te como um homem aprovado, não tem do que se envergonhar, boa reputação, e que maneja bem o que está escrito. Você sabe o que está escrito, Timóteo? Então você é um pastor aprovado. E tem outro versículo que ele fala assim, tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina. Persevera nessas coisas, pois fazendo assim, olha só, salvará tanto a ti mesmo, quanto aqueles que te ouvem. Paulo estava ensinando aquele homem a ser homem de verdade e crente. Mergulha nas Escrituras.
Porque a única coisa, se você estudar as histórias desses grandes homens de Deus, os profetas menores, os profetas maiores, os discípulos, todos esses homens estavam mergulhados nas Escrituras. Josué conquistou os cananeus, derrubou os muros de Jericó, venceu os exércitos de Ai. Em Josué capítulo 1, versículo 7 e 8, a única coisa que ele fala para Josué, Deus fala, a única coisa que ele fala para Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. É o que você falaria para alguém que está querendo passar num concurso público. Estuda. Constituição, português, ortografia. O conselho era esse. Uma pessoa que vai para a guerra, treina espada, treina estratégia, pela frente, por trás. Aí Deus chega para Josué e fala só uma coisa. Medita na minha palavra de dia e de noite. Tem cuidado de fazer conforme tudo aquilo que está escrito. O que eu prometi para o meu servo Moisés, eu vou fazer na tua vida. Mas medita. Para um guerreiro que ia na guerra, fazer grandes coisas em nome do Senhor, a única coisa que Deus fala para ele é: medita na minha palavra de dia e de noite. Salmos capítulo 1, ele é como um homem plantado junto à corrente de água, dá fruto no tempo certo. E o versículo vai dizer: e na minha lei medita de dia e de noite. Deus está nos ensinando algo. Deus está querendo alargar para a gente querer rápido, porque o tempo é agora. De nós mergulharmos agora, de sermos enviados agora, de pregar o evangelho agora, de ganhar vidas agora. Quantas vidas a gente ganhou em 2023 para Jesus? Já podemos marcar o batismo? Como é que eu sei? Como é que eu vou ganhar vidas? Através do tanto que você está mergulhando. Eu ensino os jovens duas coisas lá na minha igreja. Na igreja onde eu sou líder de jovens. Mergulhar nas Escrituras, vida de oração. E eu falo com eles uma coisa. O tanto que você ora, você está mandando uma mensagem para o reino do mundo espiritual. O tanto que você ora, você está dizendo: me usa. Eu estou disponível. Se você não ora, você também está enviando uma mensagem para o mundo espiritual. Não me use. Eu ainda não estou disponível. É sério, igreja. Essa geração, essa ideologia está chegando com os dois pés para destruir um homem de Deus, uma mulher de Deus. E o que nós estamos fazendo? As armas corretas que nós estamos usando para combater essa geração e mostrar quem Jesus é. Se nós não temos as Escrituras, nós passaremos despercebido. O tanto que nós estamos mergulhando. Ele fala para Timóteo: pregue em tempo e fora de tempo. Pregue em tempo e fora de tempo. Temos que estar prontos. Não tem tempo, não tem como mais. Gerações passaram, gerações vieram, mas essa geração precisa entender que quanto mais mergulha nas Escrituras, mais Ele irá nos enviar e nos usar na nossa geração. Mas eu quero ir para o culto e achar que, né, os jovens, bota lá alguma coisa, bota para interter o jovem, bota para interter, não, o que vai trazer esse jovem para essa igreja, que eu falo lá para eles, o que vai manter esses jovens aqui vai ser o tanto da palavra que eles conhecerem. Por quê? Porque o que se me trouxe para cá foi minha amizade com ela. Qual é o seu nome? Viviane. Me trouxe, minha amiga. Vamos lá, igreja legal. Vamos. Ah, então vamos. Estou aqui hoje. Aí a primeira coisa, eu briguei com a Viviane. Eu fico? Por quê? Porque o que me trouxe para cá foi a minha amizade com ela. Então, o que vai me manter aqui é até eu não brigar com ela. Mas se ela me trouxe aqui, recebi a palavra, o que me mantém aqui é o Espírito Santo, eu recebi, agora eu sou salvo, a Viviane pode desviar. Mas eu me mantenho intacto, fiel. Por quê? Porque o que me trouxe para cá foi o Espírito Santo de Deus, e não a minha amizade com qualquer outra pessoa. A palavra de Deus vai me manter aqui. Quem é Jesus para você? Sabe, queridos, a gente tem que ser assim, convictos. Eu sou conhecido na minha igreja como o pastor Ricardo Lima, radical. Não, pastor, você é muito radical. É? Você conhece John Wesley, George Whitefield, David Brennan, Leonardo Ravenhill, Lutero, Jerônimo Savonarola? Esses homens eram os radicais da sua época.
E hoje eles servem para ser referência para a gente. Então, posso ser radical hoje, mas quando eu morrer, eu vou ser lembrado como jovem que não desistiu, que permaneceu até o final. Quando eles falam, não precisa ser isso tudo, não. Eles estão falando, não eleva o nível, não, fica aqui, baixo aqui, para que eu não seja forçado a crescer também. Então, fique pouquinho raso, fique raso. Não precisa disso tudo, não. Se você estudar a história dos avivamentos, eram jovens que oravam incansavelmente. E sabe o que esse jovem que está aqui, meu filho Estevão, de 4 anos de idade, tem 3 anos que a gente ora, todos os dias na igreja. Eu tenho uma chave, só eu e ele entra. E já ora. Já sabe que o horário de noite, 10 horas da noite, bora. Tem dia que ele fala assim, não pai, eu estou cansado hoje, eu não vou não. Tudo bem. Mas tem vezes que ele vai e só fica subindo nas minhas costas. Mas tem vezes que ele vai, ele ora. Por quê? Nós precisamos nos posicionar e treinar uma geração. Os meus jovens lá da igreja só vão mergulhar nas escrituras se me ver mergulhando. Quase 6 meses que eu não prego na rede de jovens. Por quê? Porque eu levantei 15 líderes para pregar. E eu estou pregando em muitos lugares. Enquanto isso está acontecendo. Tem jovens que vão lá assim, ó. Mas vai. Por quê? Porque sabem que o que Deus colocou na vida deles é poderoso. Fique de pé no seu lugar. Nós precisamos entender que a nossa geração precisa do nosso bom depósito. Que a nossa geração precisa daquilo que nós estamos mergulhados. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar. Olha que promessa poderosa. O Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas. Que todas as coisas são essas? Que eu estudei, que eu mergulhei. O Espírito Santo vos fará lembrar. Então, queridos, quanto mais mergulhado, mais uma resposta nós estamos dando. Eu quero, Deus. Eu preciso desse momento. Eu quero mergulhar nas Escrituras. Eu quero fazer o que ninguém está fazendo. Eu quero mergulhar se ninguém estiver mergulhando. Eu quero orar se ninguém ora. Eu quero aprender se ninguém está aprendendo. Eu quero ser enviado na minha geografia. É isso que Deus quer. É isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. O tempo se chama hoje, agora. Deus quer colocar adrenalina na nossa salvação. Deus quer colocar isso. Que adrenalina? É levar você diante do perdido e você ter ali uma palavra de conhecimento, uma palavra de transformação para a vida dele. Deus quer nos enviar, irmãos. Deus quer nos enviar. A igreja mais poderosa é a que é amanhã de manhã. Por quê? Porque você vai se encontrar com alguém que não conhece o Evangelho. Aí a igreja poderosa entra em cena.